Guilherme, boa tarde, primeiro de tudo, obrigado pela atenção, tudo, Beleza. pela disponibilidade. Sobre o disco, né? Qual foi a sua grande inspiração para compor esse novo álbum e quais foram os equipamentos que você usou durante a produção dele? Esse disco começou em 2019. Eu estava estudando umas músicas barrocas, especialmente uma música chamada Les Barricades, Misteriosas, do Couperin, François Couperin, que é uma música que eu lembrava da minha adolescência, que é uma música de cravo do tempo do barroco, né? E eu estava estudando Handel, eu voltando a estudar um pouquinho de música, eu estava meio cheio de ficar fazendo só show e estava a fim de voltar para a prancheta, assim, voltar para estudar por partitura, estudar a mão esquerda, depois estudar a mão direita e todo aquele rigor, né, da partitura e tudo, que é sempre um mistério para mim. Aí nesse período eu comecei a dedilhar umas músicas. As primeiras músicas que saíram foi a música El Rastro, que tinha uma linha melódica assim muito melancólica. Eu estava me sentindo meio triste assim. É um final de fase, estava começando a história da pandemia também, o inverno chegando, estava muito gelada a cidade, e eu fui me sentindo muito distante também do Brasil dos verões, assim, da mocidade, de todo esse clima assim festivo de festa do Brasil. Eu estava me sentindo longe de tudo, assim, melancólico. E aí comecei a dedilhar umas músicas bem sentimentais, assim, e nasceram. As primeiras foram então essa é o Rastro, né, que depois iria abrir o disco, e logo depois, em fevereiro, eu comecei a dedilhar as músicas a música A Desordem dos Templários, depois iria mais tarde virar A Desordem dos Templários, mas era uma coisa muito lúdica, assim, de ficar tocando, só mais para distrair nas horas vagas do estudo mesmo. Mas é engraçado porque o estudo, ele traz essa inspiração. Você, na hora vaga do estúdio, acabam saindo algumas pérolas. E aí eu percebi que eu estava começando um novo ciclo, né? E foi esse período aí lá na Espanha, né? Lá em Ávila, na cidade lá que eu estava iniciando um período de retiro. Então foi no começo do ano de 2020. Aí depois chegou a pandemia mesmo, e aí eu tive também um problema de coluna, que eu fiquei de cama, com muita dor nos braços, e foi um período muito difícil. Eu tive uma cervicobraquialgia, e aí eu comecei mais a ficar lendo livros na cama, deitado, e com o caderninho ali do meu lado, escrevendo alguns rabiscos, alguns rascunhos de letras, e assim começou o embrião do disco, né? Foi em 2020, começo de 2020. Equipamento que você usou durante a gravação? Então o disco foi gravado muita coisa em plugins mesmo. Boa parte foi feito com o piano, lá o Nord 4, né, que é um piano stage piano muito bom. Mas depois eu para fazer a coisa acústica, eu aluguei o teatro da fundação lá do chamado Lienzo Norte, que é uma sala sinfônica que tem lá no centro de convenções lá em Ávila, que tem um piano. Eu fui lá visitar e eu vi que tinha um piano de cauda e tem uma fundação de música lá, e aí eu fui procurar para ver se eles alugavam a sala, o piano dentro de alguma sala daquela, e eles só alugavam o piano no palco mesmo, eu alugando o teatro. E aí era um custo alto, né? Que era um custo de 2.000 euros por período, de 6 horas, assim. E então eu resolvi fazer
os pianos do disco, os pianos acústicos, porque eu estava sem instrumento. O instrumento estava no Brasil, eu tinha só um piano elétrico lá no quarto, lá no quartinho, lá que eu... Então, aí eu comprei um microfone, importei um microfone, aluguei com antecedência o piano lá, que é um piano Steinway de concerto, um piano alemão, Steinway D, né, de cauda inteira, novinho, impecável o piano. Aí eu comprei uns equipamentos, comprei um microfone da Antelope Audio, que era um microfone chamado Quadro, que tem 4 cápsulas. Ele grava simultaneamente as 4 cápsulas, fazendo uma angulação para ter uma microfonação de um estéreo perfeito, chamado Blumline, lá, que é um padrão europeu de gravação em estéreo do piano. Aí eu levei o meu Mac, um PowerBook assim, da Mac, que eu instalei o Pro Tools nele e gravei com a própria interface da Antelope, esses 4 canais, sincronizei uma outra interface que é da Behringer, para poder ter mais alguns canais, que é onde eu coloquei um microfone para uma linha auxiliar, botei também um par de DPA, aqueles pequenininhos, DPA de piano, aqueles que coloca na harpa assim do piano, que aí eu comprei esses materiais, esses microfones para poder... Eu tive que comprar pedestal, era um embrião de estúdio, que eu já sabia que eu ia acabar montando estúdio lá, né? O que veio a acontecer depois. E aí eu fiz com fone de ouvido. Agora, o equipamento depois, as bases eu fiz todas, a pré-produção, só com piano elétrico e com samplers. E aí eu passei para o Gabriel Martini, eu mandei as sessões para ele abrir na casa dele com o Pro Tools grande, que era do Coacho do Sapo, que está na casa dele. Ele está com a bateria também, eu deixei a bateria da produtora lá em São Paulo, porque eu tenho que explicar para o público que eu desmontei o meu estúdio lá no Brasil. Então desmembrou, uma parte foi para a casa do Gabriel, que é o meu baterista, que também é coprodutor. E lá, então, eles usaram um pré da Summit para o contrabaixo, e ele tem o restante dos microfones, todos os kits dos microfones lá, que são uma mistura de AKG, Shure, lá, uma combinação. É uma bateria muito boa da Odery, com pratos Zildjian, tudo série K, eram coisas do estúdio, né? E aí eles gravaram, então, o baixo e a bateria, lá na casa dele, e o Alexandre Blanc fez as guitarras na casa dele, com o prézinho dele lá, ele fez os violões, as guitarras na casa dele, em Santos. E o Luiz Carlini foi fazer no estúdio do guitarrista da banda O Traje a Rigor, lá, como é que eu não me lembro o nome dele, é o guitarrista, que ele tem um estúdio só de coisas de guitarra, e aí o Carlini foi fazer lá com um hack que eles têm lá, que é uma coisa... é um fractal, um processador lá fantástico de guitarra. Então o Carlini gravou as guitarras dele lá nesse estúdio em São Paulo. E outras guitarras foram feitas pelo Ivo de Carvalho lá em Miami. O Ivo fez na casa dele. Então é um disco feito domesticamente. Aí depois eu botei a voz num microfone maravilhoso chamado, da Brauner, é o Valvet. O Valvet é um microfone muito aclamado assim para rock, para pop, é um microfone muito bom. E aí eu comprei um prézinho da Rupert Neve,
que era um pórtico, aqueles prezinhos da Rupert Neve, para microfonar a voz. E aí eu mandei o disco já pronto, todo cantado, tudo para o Mugi Canásio mixar em Los Angeles. Aí ele mixou em off-board, ele usa equipamentos tipo os processadores, tipo compressor, equalizador, ele usa aparelhos reais ao invés de plugins. Ele abre o Pro Tools e as coisas saem do Pro Tools e são processadas off-board, assim, o som fica quente lá e depois ele mixou dessa maneira e dali foi para o Howie Weinberg fazer a masterização em Los Angeles. Então assim foi feito o disco, à distância, todo ele feito à distância, com muita dificuldade também, né? Porque não tinha um produtor e eu fazendo tudo.